Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meus irmãos. Vocês perceberam que nós estamos continuando a falar do desapego do mundo. Falamos nas 5 primeiras formações sobre a introdução geral, o que é essa consagração total. Depois a irmã Maria Raquel começou a falar sobre o desapego do mundo e nós ainda estamos explicando que mundo é esse difícil que a gente está vivendo. Que tempo tremendo de batalha é esse para a gente entender que essa consagração é um remédio para esses tempos. E nós prometemos que nessa última formação do desapego do mundo, nós falaríamos do remédio que Deus está dando através de Nossa Senhora. Especialmente a aparição de Fátima foi o ápice. Ela anunciou que as trevas iriam se espalhar pelo mundo e o canal seria a Rússia. Uma mulher vestida de sol, 13 de outubro, o milagre do sol. 25 de outubro, outubro vermelho, a implantação do comunismo marxista, acabando com a fé em Deus, se espalhando pelo mundo e até mesmo dentro da igreja, né? Esses tempos difíceis, mas Nossa Senhora dá o remédio. Ela diz: Deus quer estabelecer no mundo a devoção em meu imaculado coração. As almas que abraçarem essa devoção, eu prometo a salvação. Ela depois vai aparecer para a irmã Lúcia em outra ocasião no convento e vai ensinar essa devoção reparadora dos 5 primeiros sábados do mês. Não é somente essa forma de você ser devoto do Imaculado Coração de Maria. O remédio que ela oferece é a devoção ao seu Imaculado Coração. Deus quer estabelecer no mundo como um remédio de salvação o exemplo de sua mãe, a consagração à sua mãe. Então, primeiro, a devoção reparadora dos primeiros sábados do mês. 5 primeiros sábados do mês. Segundo, Nossa Senhora pede a consagração ao seu Imaculado Coração. E você está fazendo aqui a preparação para fazer a forma mais perfeita de consagração a ela. Terceiro, a reza do Rosário. Nós fizemos uma cruzada do Rosário pelo Brasil, mas eu tenho certeza que você não vai nunca mais largar o Rosário. Você que começou, né, vai continuar rezando com fervor essa oração que Nossa Senhora nos dá como remédio. E depois, meus irmãos, em Fátima, Nossa Senhora apareceu e disse coisas muito sérias desse século, desse período. Mas depois aconteceram outras aparições de Nossa Senhora, confirmando a aparição de Fátima. Um exemplo, Nossa Senhora Rosa Mística, ela aparece confirmando as aparições de Fátima. Na aparição dela, para vocês terem ideia, aparecem as 2 crianças, a Jacinta e o Francisco, junto com Nossa Senhora. Ela dá continuidade àquela profecia gravíssima que ela fez em Fátima, desse tempo difícil. Nossa Senhora aparece no Japão, Akita, a imagem dela japonesinha, chora mais de 100 vezes e ela dá uma mensagem gravíssima. O cardeal Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, ele explica ali a continuação de Fátima. As aparições de Medjugorje na década de 80, até hoje, até esses dias, o Papa João Paulo II diz: Medjugorje é o cumprimento de Fátima e a sua continuação. E Nossa Senhora tem aparecido como nunca na história para nos dar o remédio, que é a devoção a ela própria, e ela nos conduz aos sacramentos, a seu Filho Jesus na Eucaristia. E eu quero finalizar essa formação de luta contra o mundo com 5 armas que Nossa Senhora deu lá em Medjugorje, como Rainha da Paz. A devoção a ela faz com que nós obedeçamos a ela, que nós nos voltemos para os sacramentos. Então eu quero dizer para você 5 armas que Nossa Senhora dá. Primeira, Nossa Senhora fala do rosário. Em Medjugorje, ela não pede somente que nós rezemos o terço. Ela fala que nesses tempos difíceis é necessário rezar o rosário inteiro. Se você já tem o costume de rezar um terço, comece a rezar 2. Se você reza 2, reza 3. Se você reza 3 e puder rezar o 4, né, os mistérios luminosos também, reze, porque Nossa Senhora pede. Aqueles que rezam o rosário vão ser protegidos e fortalecidos. Recentemente eu vi um testemunho do padre Duarte Lara, né, ele contando como um rapaz satanista tentou fazer um feitiço para uma moça. E ele viu que pela primeira vez ele não conseguia de jeito nenhum. E ele se aproximou e descobriu. Ela rezava um terço, ia para a Santa Missa, comungava em estado de graça, claro. Depois rezava outro terço. Tinha esse costume de rezar o rosário. Por isso o feitiço dele não aconteceu.
por causa da vida de união com Deus, por causa da proteção do Santo Rosário sobre a vida dessa jovem. Portanto, meus irmãos, primeira arma, o Santo Rosário. Faça o que você puder. Eu não me sinto bem, não suporto ficar um dia sem o rosário. Fica tremendamente mal. Eu posso, se tiver permissão, claro, virar a madrugada para rezar o rosário, porque é parte de mim. A contemplação da vida de Cristo com o olhar de Nossa Senhora é meu alimento. É a palavra de Deus também, porque é a vida de Cristo que a gente contempla e mergulha cada dia, se alimenta e se fortalece do rosário. Outra é a Sagrada Escritura. Nossa Senhora diz que a Sagrada Escritura foi esquecida por nós. Ela aparece chorando, dizendo: vocês esqueceram a palavra do meu filho. E ela pede que ao menos uma vez por dia leiamos um trechinho e procuremos levar aquilo para nosso dia a dia. Claro que, se possível, é bom que você leia mais aprofundadamente, né? Mas pelo menos uma meditação pequena diária, se alimentando da palavra de Deus. Terceiro é o jejum. Nossa Senhora disse que o jejum foi esquecido dentro da igreja. Durante a metade do século para cá, esqueceu-se. E o Papa João Paulo II, numa ocasião, ele diz: meus irmãos, todas as outras religiões praticam o jejum. E nós, católicos? O que aconteceu conosco? Né? Se tornou cristãos molengas, cristãos que não têm espírito de mortificação. E lembremos que o pecado original é representado pelo pecado da gula, pelo pecado da boca. E também os padres da igreja vão dizer que é por meio do jejum que essa vida ascética e mística de união com Deus, de vitória ao pecado, vitória aos prazeres e seduções do mundo, pelo jejum e pela mortificação. Quarta arma, Nossa Senhora nos pede a confissão mensal. A igreja nos recomenda que nós nos confessemos com frequência. Está no Catecismo da Igreja Católica. No mínimo, uma vez por ano. Se você passa de uma vez por ano sem confessar, é um mandamento da igreja, né? Você já não pode comungar. Você está em desobediência, né? Então, ou cometendo um pecado mortal, ou uma vez por ano, é obrigatório. Mas você não vai ficar só no obrigatório. Você vai querer dar para Deus o melhor. E Nossa Senhora pede, ela diz: o remédio para a igreja nesses tempos é a confissão mensal. E por último, meus irmãos, essa quinta arma, por que são 5? Nossa Senhora compara, são 5 pedrinhas que Davi colocou na sua bolsa para vencer o gigante Golias. O gigante era muito mais forte que ele, mas ele foi com a graça de Deus e com a força de Deus. Ela diz: nós somos o pequenino Davi, frágil comparado com o inimigo de Deus. Mas com as armas de Deus, Davi pegou uma pedra na sua funda e jogou no inimigo. Também nós, com essas pedras que Nossa Senhora nos dá, armas simples e humildes, venceremos o mal. A quinta pedrinha, qual é? É o centro da nossa vida. Não é uma pedrinha, é uma montanha. É o centro de tudo, é o Deus conosco, o Emmanuel, a Eucaristia. Nossa Senhora diz que, pelo menos, no mínimo, não fique sem comungar no domingo. Não é? Claro, tendo confessado, estando em estado de graça sempre, nunca comungar em pecado. Mas ela pede, no mínimo, a missa ao domingo comungando. Então você, claro, você que está fora da graça de Deus por alguma situação irregular e não dá para resolver agora de uma vez, situações de segunda união, que você ainda não entrou com processo de nulidade. Eu conheço muitos casais que, para se consagrar a Nossa Senhora, decidiram-se viver a castidade, viver como irmãos e esperar a vontade de Deus. Se há casais que já estavam 20 anos juntos, com filhos, e decidiram-se, pela graça de Deus, ser irmãos. E em alguns desses casos saiu a nulidade, graças a Deus, né? Foi reconhecido que era nulo o casamento. Não se anula, foi reconhecido como nulo. E eles cantaram a vitória e hoje dão testemunho. Se aquilo não for nulo, então viver a vontade de Deus, cada um no seu canto. O sexo não é o Deus das nossas vidas. E existem muitos testemunhos de que isso é possível, sim, viver na graça de Deus. Mas você que tem uma dificuldade maior, talvez o seu companheiro, você já com ele há muitos anos, e é difícil vencer essa batalha, comece a fazer a novena do Rosário de Pompeia por essa causa. Se você quer comungar, se ajoelha, coloca o teu joelho no chão, fique roxinho, né? Eu duvido a graça de Deus não te alcançar. Eu duvido você não conseguir a vitória, mas é necessário desejar
vencer essa situação de pecado. Deus te olha com carinho, meu irmão, minha irmã, mas Ele quer que você seja guerreiro e Deus vai te dar sabedoria, do jeito certo, da hora certa, você conseguir resolver esse problema. Mas se você ainda não pode comungar, faça adoração ao Santíssimo Sacramento. Faça comunhão espiritual. Uma pessoa aqui em casa vinha à missa todos os dias, não podia ainda comungar, mas todos os dias vinha à missa e recebia Jesus espiritualmente no coração e pedia a Jesus a graça de comungar. E a situação dela foi resolvida, porque ela desejou, entende? Coloca a Eucaristia em primeiro lugar na tua vida. Nossa Senhora mostra que a solução de tudo no mundo é Jesus presente na Eucaristia. Comunhões bem feitas, meus irmãos. Comunhões bem feitas vão salvar a nossa alma dessa mentalidade mundana que nos envolve, de tanto pecado, e vai nos trazer a vitória de Deus. Portanto, a Eucaristia. E, se possível, diária, Nossa Senhora fala. Então nós vimos a solução que Deus nos dá através da Santíssima Virgem Maria, a devoção a ela, a entrega, a consagração ao coração imaculado dela, vivendo o rosário, vivendo a consagração de maneira plena e vivendo a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. E vimos como em Medjugorje, obedecendo a ela, claro, ela nos ensina 5 armas, e com essas 5 armas você vai vencer todo o ataque de Satanás que quer te afastar de Deus. Nossa Senhora nos mostra que existe um problema, mas ela nos mostra que existe uma solução dada por Deus, que é ela própria, que nos leva ao seu Filho Jesus na Eucaristia. Portanto, meus irmãos, nós terminamos aqui essa parte de formação do desapego do mundo. Próximos vídeos iremos ver a graça de Deus e o pecado. A formação mais importante para se consagrar eu considero essa: a graça de Deus e o pecado venial, pecado mortal. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Que Deus te abençoe muito e até amanhã, se Deus quiser.